Jovem Pan News. Bauru. Comigo já por aqui para uma boa conversa. Sexta-feira eu termino com esse amigo, irmão querido que eu tenho, o Dr. Arthur Rocha Lima. O Arthur que tem o seu canal no YouTube, o Vascular na Veia, do mesmo jeito no Facebook e no Instagram como DR, né, de Dr. Arthur sem o H, Arthur Vascular. Então, DR Arthur Vascular. 11 horas e 38 minutos. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez, é muito bom ter você aqui. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos que nos ouvem também. Bom ter você aqui, Arthur. Aliás, para falar de um tema, né, essa relação diabetes com os problemas relacionados à área vascular. Já de cara vou te disparar, né, Arthur? Quando a gente mais novo, né, garoto, onde o corpo aceita e vai aceitando as coisas, é claro que ele vai se deteriorando, você vai moendo o que você tem dessa engrenagem maravilhosa que é o corpo humano, mas ali você não imagina as consequências que as tuas decisões podem trazer, né? E quando a gente entra num quadro de pré-diabetes, né, e daí entra no quadro de diabetes, onde a vida começa a mudar também com a evolução da idade, porque não é o diabético que diagnosticou agora com 40 e poucos anos que vai sofrer, mas é ali na frente que a gente chama de visão da forca, né? E uma outra situação, que eu, certa vez fui apresentar o evento com o Nuno Cobra, lembra aquele treinador do Ayrton? Então? Né? E ele falou assim, morreu tão novo, com 58 anos, né? Ele falou do caso dele lá que ele contou, ele falou assim, nada, que novo? O corpo durou 58 anos na mão desse irresponsável, o cara era álcool, era não sei o que, gordura, blá, blá, blá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Arthur, a gente tem que estar realmente de olho para não entrar no processo de diabetes, não virar um diabético. Entretanto, virou, o cuidado realmente aumenta, porque senão as consequências são dolorosas. Perfeito, Pitoli. Essa sua introdução aí é muito importante, porque sempre nos traz um alerta de que a diabetes, de certa forma, no seu início, era uma doença silenciosa. Então não tem sintomas assim grandes, né, alguma coisa que chame muita atenção, a não ser quando você já começa a ter aquele grau de glicemia mais elevado, né, e aí você tem, nós chamamos das polis, né, que é a polidípsia, que é muita sede, a polifagia, muita fome, a poliúria, urinar muito, várias vezes ao banheiro, urinando em grande quantidade, então aí já começa um sinal de que já está descontrolado, mas lá atrás já vinha alguma coisa, por isso que é importante. Talvez até um exame simples de sangue, né? Um exame periódico, que hoje em dia até o furinho do dedo você consegue detectar o seu nível de glicemia. Consequentemente, você tem a noção ali de como é o seu perfil, né, de glicemia e se tem uma tendência a ter diabetes, se já é classificado como pré-diabético ou não. Enfim, é importante sim sempre antecipar essas coisas, né, Pitoli? E as consequências vão chegando, né? Porque a diabetes ela começa silenciosa, e trazendo já ali dentro, sem a gente perceber, consequências já bastante sérias, né, Arthur? Sim, Pitoli. A diabetes, na verdade, é uma doença metabólica em que você tem ou você tem uma diminuição da quantidade de insulina, que é um hormônio endócrino, né, que faz o transporte da glicose do sangue para dentro da célula, ou você tem uma intolerância ao funcionamento da insulina. Por exemplo, uma pessoa obesa. A obesidade, quando o panículo adiposo é grande, né? A célula, o adipócito, a célula gordurosa, ela briga contra a insulina. Então, existe essa certa intolerância, né? Quando são essas duas principais fatores. Com relação à circulação, Pitoli, existem dois grandes focos, né? Da diabetes, que são chamados problemas de macrocirculação ou macroangiopatia e a microcirculação, a microangiopatia, né? O que é a macroangiopatia, Pitoli? É aquele acometimento da diabetes nas grandes artérias, nas artérias de grande calibre. Por exemplo, a coronária é considerada uma artéria de grande calibre, a coronária é a artéria do coração, que nutre, que alimenta o coração. Então, se você tiver algum grau de estreitamento, é o infarto, é a angina, certo? Se você tiver um problema em outra grande artéria, carótida, é a que leva o sangue para o cérebro. Então, você pode ter um problema de ameaça de derrame, ou ter propriamente o derrame completo, que é o chamado AVC também, né? Problema nos membros inferiores também, Pitoli. Se você tiver um estreitamento... Tudo isso é macro. Ok. E nos membros inferiores é quando você tem uma diminuição de circulação
e podendo levar a gangrena, a necrose. O membro inferior, por ser longo, né, e ter uma circulação colateral abundante, às vezes ele demora mais ainda para se manifestar, sabe, Vitória? Então é aquela pessoa que começa a ter, nós chamamos de claudicação. O que é isso? A pessoa ela tem dificuldade para andar, ela vai andar um quarteirão e começa a doer a panturrilha, a famosa barriga, batata da perna. Batata da perna, né? Então, é esse sintoma que começa a crescer de acordo com o grau de entupimento. E a diferença da macrocirculação, Pitoli, da micro, é uma explicaçãozinha um pouquinho fisiopatológica, mas é importante, que seria o quê? É o acúmulo de gordura. Ou seja, a macrocirculação, ela é acometida pelo processo de aterosclerose que é acelerado no paciente diabético. Por quê? Porque ele tem um negócio chamado permeabilidade aumentada. Essa permeabilidade aumentada, ela faz com que o endotélio, que é a parte de dentro da artéria, a camada mais interna próxima ao sangue, ela se abra mais. Então, essa abertura, que é essa permeabilidade, ela facilita e acelera esse depósito de placas de gordura e, consequentemente, leva ao problema de entupimento nas grandes artérias. Em contrapartida, a microcirculação. O que vem a ser a microcirculação? Artéria retiniana da vista, certo? Uma artéria importante, todas as artérias são importantes, mas uma causa muito frequente de problema relacionado com diabetes é o rim. Então as artérias, não a artéria renal em si é que vai para o rim, mas dentro do glomérulo que nós chamamos. Os vasinhos ali dentro. Os vasinhos que fazem o funcionamento, a filtração do próprio rim. Então, que leva à insuficiência renal. Né? Então, é importante que você cuide. E uma artéria que, às vezes, a gente fala pouco, mas que é muito importante, que é a artéria cavernosa, que fica no corpo cavernoso do pênis. Então, a diabetes, ela também pode acelerar, certo? O problema da disfunção sexual, também conhecido como impotência sexual. Tá? Então, é importante que a pessoa, no caso o homem, cuide, veja com antecedência, faça seus exames, porque depois chega a um grau de endurecimento dessa artéria em que você não tem a irrigação necessária para o rim, para a vista ou na parte peniana, entendeu? Agora, Arthur, nesse caso, instalou-se a diabetes, tenho diabetes, por exemplo. Não é o meu caso, graças a Deus, mas instalou-se a diabetes. A vida vai mudar automaticamente, vai regrada. O comportamento deve mudar um pouco. Deve mudar. Né? Automaticamente, imagino que se alguém quer viver melhor... Uma pessoa consciente, né? Com a diabetes, ele vai ter que se virar. Com o diabetes, vai ter que se virar, vai ter que se cuidar. Diante disso, tomada as decisões, eu posso minimizar ou retardar os problemas? Você consegue os dois, Pitoli, desde que você consiga fazer um tratamento precoce. Você vai ao médico, né, geralmente o clínico geral, o geriatra, o endocrinologista, que é o especialista padrão que cuida muito da diabetes, estuda muito isso a fundo, né? Então você vai aos médicos e ele vai detectar. E de acordo com a sua diabetes, né, de acordo com a sua predisposição, por exemplo, você tem diabetes, mas seu pai teve um problema na retina, certo? Ou teve um problema na coronária. Então você começa a focar um pouco mais a precaução, a profilaxia, a prevenção nesse tipo de pessoa. Então, medicamento, mudança dos hábitos de vida, porque aí vai a alimentação. A pessoa tem que melhorar, né, fazer atividade física, aquela velha história que nós sabemos que o comportamento do ser humano moderno, né, ele acaba não fazendo isso. Conversei outro dia com um senhor que, tristemente, óbvio, me relatou a amputação de parte do membro inferior. Quando chega nesse ponto, Arthur, porque é problema vascular, é a diabetes relacionada à consequência de uma má vascularização. Sim, certo? Exato. Que ponto que acontece isso, Arthur? Então, o membro inferior é uma forma bem simbólica, Pitoli. Por quê? Porque demora. E as pessoas não dão muito valor àqueles sintomas. Mas a hora que sente já está... Exato. Por exemplo, a pessoa começa a notar que tem a tal da claudicação, ou seja, ela vai andar 2, 3 quarteirões e para porque está doendo a perna. Mas ela anda, ela para e continua andando. Isso vai progredindo. Às vezes demora, Pitoli. Demora de 3, 5, 7 anos para que haja uma progressão, para que tenha, por exemplo, chamada dor de repouso. Aí chegou um ponto que o grau de obstrução é tal em que você não consegue ter, mesmo no repouso você tem dor. Tá? Aí o cidadão vai procurar. Né? Agora não dá mais, eu tenho que ver.
é tarde. Relativamente tarde. Existem tratamentos, né? Você pode fazer cirurgias, você pode fazer colocação de stents, né? Lógico. Mas você só coloca um stent ou você só faz uma cirurgia de revascularização quando entupiu. Sim. Certo? Agora, a prevenção é que é importante. Ali atrás você poderia ter se precavido. Tem que deixar o cano limpo. Tem que deixar o cano limpo. É isso daí. Se entupir, dançou já, Arthur. Agora, Arthur, outro dia nós tivemos aqui, inclusive é paciente seu, aqui, claro, não vou dizer o nome aqui, mas amigo nosso, mostrou, inclusive com imagem de câmera de segurança de um prédio onde ele estava, e ele acabou tropeçando, entre aspas, no próprio pé, e diabético, e relata já aquela falta de sensibilidade nos pés. Também na tua área, vou pro vascular de novo. Sim. Porque se não tem sensibilidade, não tem reação. Sim. Né? Porque não trata-se de hanseníase, né, onde a pessoa perde Sim. sensibilidade. É outro assunto, né? Estou falando do pé. E ele, Arthur, assustador, pegou e assistiu. Assustador o tombo que ele tomou. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu caí. Eu não vi se eu pus o pé certo. Caiu, se machucou e tal. Aí eu fico ali, caramba, né? A que ponto chega, né? Sim. A diabetes, ela também tem um outro componente, Vitória, que é a chamada neuropatia diabética. É muito clássico isso. E também, da mesma forma que age na microangiopatia, ou seja, a gente chama de espessamento da camada basal, da membrana basal, em que o que acontece? O nervo, ele tem uma bainha, Vitória, ele tem uma proteção. Essa bainha, ela tem uma microirrigação. E o diabético, através da microangiopatia que tem, ele começa a perder essa irrigação e começa, de certa forma, a desmielinizar, ou seja, ele perde essa bainha de mielina, ele vai tendo alterações sensoriais e alterações motoras vinculadas ao nervo. Ah, então é por isso que é neuro. Exato. Ah, entendi. Chamada neuropatia Não é diabética. exclusivamente vascular o problema. O início pode ser que seja, mas na verdade quem é acometido nesse caso é o nervo. Ah, tá. Né? O nervo perde sensibilidade. O nervo perde sensibilidade, ele perde esse encapamento dele, a pessoa vai perdendo. Se for um nervo motor, como parece que pode ser o caso, né? Um nervo motor, ele perde até, de certa forma, o controle da perna. O nervo sensitivo, ele começa com aqueles sintomas, até chamamos meio bizarros, né? Minha perna parece que tem uma formiguinha andando do lado. Parece que tem uma folha passando. Às vezes não é dor, mas são alterações sensitivas, sensoriais, entendeu? Principalmente em membros inferiores. Quem tem diabetes, com qual frequência tem que procurar um vascular para fazer o ultrassom, enfim, o Doppler ou não? Enfim, o que você orienta para essa pessoa que tem diabetes, para que ela venha assim a conseguir prevenir e não chegar a esses problemas tão longe, Arthur? Geralmente o diabético tem que saber que ele vai ter assim um problema de circulação um pouco mais precoce se não cuidar, certo? Então existe aquela pessoa que infartou mais jovem, né? Tá com 55, 60 anos ou até menos e tem o infarto e a pessoa é diabética e às vezes até nem sabia, né? O profissional endocrinologista que cuida bastante disso, o clínico geral, o geriatra. Quando esses colegas, esses profissionais começam a perceber que tem algum problema de circulação, eles já encaminham para a gente. Mas é óbvio que o vascular ele consegue avaliar isso através do ultrassom, como você muito bem falou, que é um exame inicial importante para você ver o grau, vamos colocar, de entupimento realmente da circulação, né? Mas os exames de sangue, existem vários exames de sangue, a glicemia, aquele exame chato que as pessoas não gostam, que chama teste de tolerância oral à glicose. Você toma aquele caldão muito açucarado para você ver a sua reserva de insulina. E tem um exame interessante, Vitória, que chama hemoglobina glicada e hemoglobina glicosilada, que nós brincamos que pega o mentiroso, né? Por quê? Porque, na verdade, ele mede as médias anteriores. A glicemia é uma foto, Vitória. Então você fez lá, eu estou com 88, legal, naquele momento, é a foto do momento, certo? É lógico que já indica alguma coisa, não tenha dúvida, certo? Mas essa hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, ela já tem um outro perfil de analisar a média anterior das glicemias. Então a pessoa fala, não comi o carboidrato, não comi o doce, mas alguma coisa aconteceu ali atrás, entendeu? Entendi. Eu vou conseguir saber. A gente consegue pegar. É igual esses exames toxicológicos para carta Sim, profissional. Né? exato. Pelo fio do cabelo, tem uma informação, Arthur, que você pode me confirmar, mas o fio do cabelo consegue dar um histórico ali de 90 dias. Sim, e de vários, não lembro o número agora. Pubiano, 180 dias. Sim, e de vários tipos de drogas, de elementos químicos, eu não sei enumerar agora, mas é muita coisa, Vitória. O fio de cabelo. É bom não mentir. É bom não mentir.
Bom, o doutor Arthur Rocha Lima conosco. O Arthur está no YouTube e também no Facebook, falando essa semana dessa relação da diabetes e a questão vascular, no canal Vascular da Veia, YouTube e Facebook. E no Instagram, sucesso no Instagram, inclusive curtido por celebridades, Arthur. Poxa, que bacana. É muito legal te ver tão prestigiado assim, amigo, merecimento. No canal, aliás, no Instagram, no perfil DR de doutor, DR Arthur, sem o H, vascular, DR Arthur Vascular, esta semana com esse vídeo produzido falando sobre essa relação diabetes com a questão vascular. De repente você não tem, mas meu pai tem. Pô, pega o vídeo e já encaminha, né, para a pessoa que você tem, é próximo de você e que merece total, absoluta atenção. Arthur, vamos encerrando um pouquinho mais cedo, tem horário eleitoral gratuito, a gente não pode dormir no ponto por aqui. Por isso encerro mais cedo, já agradecendo muito ter você aqui conosco, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo final de semana a todos, Pitoli. Obrigado. Para nós. Valeu, doutor Arthur Rocha Lima por aqui. Jovem Pan News. Bauru.